Os fitopatógenos podem produzir exatamente os mesmos hormônios que as plantas, né? Aí complica os estudos. Como é que eu sei que esse hormônio está sendo produzido pelo fitopatógeno e qual a importância? Nós temos 3 situações aqui de bactérias, ó, Pseudomonas, Corynebacterium e Agrobacterium, que sabidamente os hormônios produzidos pelo patógeno são importantes durante a interação, né? Então eles têm aqui plasmídeos que codificam por esses hormônios, produzem esses hormônios in vitro. Em função da concentração desses hormônios produzidos in vitro, você tem uma ideia da agressividade do patógeno, né? Produzir mais hormônios pode induzir na planta um tumor maior, uma galha maior ou coisa desse tipo, tá? Então são esses estudos envolvendo hormônios. Se vocês olharem na literatura, vocês vão encontrar muito poucos estudos. A maior parte envolve enzimas e toxinas nesse aspecto, principalmente pelo lado da dificuldade de se estudar. Então vocês viram que eles ocorrem em baixíssimas concentrações, né? Tem o seu efeito evidenciado em baixíssimas concentrações. Aí você tem que ter toda uma tecnologia capaz de isolar e identificar essas moléculas. E outro aspecto importante é que o efeito desses hormônios não é assim, hormônio A determinado a resposta, hormônio B determinado. Existe um balanço hormonal, como foi comentado. Você tem giberilina, citocinina, etc., etileno, tudo isso aí ocorrendo ao mesmo tempo na planta, né? O resultado dessa interação é que vai ser uma coisa benéfica ou ruim para o micro-organismo. Quanto pior for para a planta, melhor para ele, né? Bom, então, para ilustrar de uma maneira bem geral a parte de ataque, vocês viram que os fitopatógenos, eles acabam usando enzimas, hormônios e toxinas para tentar colonizar o seu hospedeiro em potencial, né? Nós não vamos comentar nada sobre efetores nesse contexto de ataque, né? Mas existe um volume enorme de pesquisa em cima dessas moléculas, são proteínas liberadas por fitopatógenos, e o interessante delas é que elas podem, quando em contato com a planta, né, mudar o caminho de resposta da planta, né? Um mesmo efetor pode fazer com que a planta fique doente, o mesmo efetor pode fazer com que a planta fique resistente, né? Parece uma coisa assim sem lógica, mas se vocês procurarem na base de dados effectors, efetores, vocês vão, além disso tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão descobrir que nós temos essas moléculas que já existiam. O pessoal acabou agrupando nesse contexto de moléculas que de alguma forma alteram a fisiologia da planta. Aí você pode colocar o que você bem entender, né? Bom, defesa das plantas. Então até agora nós vimos que as plantas sofrem o ataque de micro-organismo. Você, como planta, você não tem pezinho para ficar andando, você vai ficar parado ali, né? Ou parado. Como é que eu vou me defender? Então nós vimos aqui o nosso ataque, o patógeno atacando a planta, e dependendo do que acontecer, ele tem sucesso ou não. Agora nós vamos olhar a defesa. Agora, uma coisa muito importante, eu vou falar para vocês de mecanismos pré e pós-formados. Mas tudo que ocorre nas nossas vidas começa a nível molecular, tá? Então existe uma sinalização, um reconhecimento entre as células que acabam levando ao evento macroscópico que você vai observar. Então nós temos do lado de cá o patógeno com seu material genético, a planta do lado de cá com seu material genético. Então existe a produção de moléculas aqui, muitos deles que a gente chama de efetores também, que está como eliciadores, que vão ser reconhecidos por moléculas presentes aqui na membrana plasmática, por exemplo, da sua planta. Em função desse reconhecimento ou não, existe aqui uma transdução de sinais, significa que internamente determinados compostos são produzidos, mudados, alterados em termos de conformação, radicais, etc., e automaticamente esse reconhecimento e essa sinalização leva à defesa.
Então nós estamos falando aqui de uma defesa ativa, não pré-existente. Tá? Na maior parte das interações planta-patógeno, o resultado vai ocorrer em função do que eu vou mostrar para vocês agora, em termos de respostas bioquímicas. Na maior parte das interações, as respostas bioquímicas são as mais importantes. Né? Já devem ter visto isso aqui em algum momento. Na natureza, a resistência é a regra. Se vocês olharem aí fora, vocês têm muito mais plantas sadias do que doentes. Quando você faz um monocultivo, né, milhares de hectares de soja, por exemplo, basicamente você tem ali um pool genético igual em milhões de plantas. Isso significa que a chance de um patógeno chegar lá e começar a colonizar esse material e causar doença é gigantesca, né? Mas na natureza aqui fora, uma floresta, coisa desse tipo, você vai ver que a coisa convive em harmonia, em equilíbrio, e realmente você tem mais plantas resistentes do que suscetíveis. No nosso contexto aqui de fisiologia do parasitismo, capacidade da planta em evitar ou atrasar a entrada e ou a subsequente atividade de um patógeno. Quer dizer, de alguma forma, para nós, o que vai ser a resistência? Eu vou interferir com a entrada do patógeno, vou interferir com a colonização do tecido pelo patógeno. Como consequência, lá na frente, eu vou ter os sintomas, né, que podem dizer respeito à resistência e ou, dependendo da situação, suscetibilidade. De uma forma bem didática, vocês viram ali mecanismos de ataque e defesa. Os mecanismos de defesa, nós podemos dividir em dois grandes grupos: estruturais e bioquímicos. Tá? Eles estão divididos aqui em função de facilitar o entendimento. Mas vocês têm que imaginar que a interação planta-patógeno é uma coisa dinâmica. Da mesma forma que você respira e pisca o tempo todo, a interação planta-patógeno é algo semelhante, né? Em nenhum momento você está pensando que você está respirando ou piscando, e a interação planta-patógeno é algo que é dinâmico, está acontecendo o tempo todo, o patógeno não está pensando o que ele está fazendo, nem a planta, é algo mais ou menos automático. Aí você tem mecanismos estruturais, atraso na penetração. Então, basicamente, isso aqui é uma espécie de uma barreira física, né? Pré-existente e pós-existente. Vou comentar rapidamente duas ou três aqui para vocês terem uma ideia, tá? Como é que isso funciona. O próprio estômato, por si só, ele pode colaborar na resistência final da planta. Número, estrutura, período de abertura. Veja isso aqui, ó, citros versus a bactéria aqui, xantomonas. Estômato, aqui vocês têm a crista do estômato, né? Material resistente e material suscetível. O que isso aí significa? Se ocorrer a formação de um filme de água aqui em cima, bactéria precisa de um filme de água. Aqui não tem solução de continuidade, isso aqui vai ficar cheio de água, com água aqui, a bactéria vem nadando, penetra pelo estômago, vem na câmara subestomática, começa a colonizar o tecido. Nessa outra aqui, em função da crista, a chance da água entrar é menor. Provavelmente você vai ter ar aqui. Aí a bactéria não tem condições de adentrar o tecido. Então vocês estão vendo que, em função da estrutura, isso aí pode ser um mecanismo já que vai auxiliar na resistência final, né? Se teoricamente aqui entram 10 milhões de células, pode ser que aqui entre 10 mil. Então é muito mais fácil você lutar contra 10 mil do que 10 milhões. Então a premissa é mais ou menos essa, né? Vocês vão ver no final que a resistência final da planta é a somatória desses mecanismos que eu estou mostrando para vocês. Tá bom? Bom, então isso aqui é algo pré-formado, que já existe antes da chegada do patógeno. Aí você tem pós-formados, são aqueles que passam a existir quando da chegada do patógeno. Estão vendo aqui a superfície, vamos supor, uma folha de milho ou sorgo. Esse aqui é o nosso conídeo, o apressório. A partir desse apressório aqui, nós temos a hifa de penetração. Vocês acabaram de ver no início lá, o magnaporte, né? Que se você tirar o apressório, você observa uma zona de erosão e um buraquinho. Tá? Esse buraquinho é onde
o seu fungo está tentando penetrar. O que acontece? A planta percebe que está sob ataque, ela começa a cimentar essa área aqui, ó, entre a membrana plasmática e a parede celular. Tá? Deposição de material heterogêneo, esporo, célula vegetal, papila e PEG de penetração. O que vai ter aqui? Silício, lignina, calose, quer dizer, são polímeros, é como se ela cimentasse essa região, e isso aqui vira uma barreira estrutural. Pode ser que o patógeno não consiga ultrapassar, pode ser que ele consiga ultrapassar, só que para ultrapassar isso aqui, ele vai gastar um certo tempo, esse tempo é precioso para a planta ir ativando os outros mecanismos de defesa. Tá? Então é uma coisa tudo mais ou menos lógica, sequencial. Né? Uma outra possibilidade, pós-formado, tiloses. Então você tem um xilema aqui, células do parênquima, aqui do lado, emitem porções do protoplasma, ó, vocês estão vendo aqui, cresce aqui para o interior e acabam obstruindo os vasos do xilema. Tá? Então isso significa um mecanismo de resistência pós-formado. Por que isso aqui é um mecanismo? Se eu tenho um patógeno que os propágulos caminham pelo vaso, se eu entupir esse vaso e bloquear esse vaso, eu vou segurar o patógeno e não vou deixar ele se espalhar sistemicamente. Então é uma coisa bastante interessante nesse sentido, estrutural, né? Colonização. Dá para ver aqui as tiloses, se vocês fizerem aqui uma microscopia, né? Os vasos, tá? E a obstrução dos vasos. Então, em termos estruturais, o que vocês acabaram de ver é que existem mecanismos pré e pós-formados. Pré já existem, pós-formados passam a existir quando a chegada do patógeno, e de alguma forma eles vão interferir com a penetração e colonização pelo patógeno. É como se você construísse muros, né, barreiras físicas, e o seu patógeno tem que tentar ultrapassar isso aí de alguma forma para colonizar o tecido, destruir as células, obter os nutrientes ou coisa desse tipo. Aí nós temos os mecanismos bioquímicos, pré e pós-formados. Já é uma coisa interessante porque é um mecanismo um pouco mais refinado do que o estrutural. Inibição do crescimento, condições adversas para a sobrevivência. Então significa que ele vai ter um efeito direto no fitopatógeno. A barreira estrutural é um efeito indireto, basicamente ela se forma e não deixa o patógeno ultrapassar e colonizar o tecido. Aqui não. Aqui o efeito vai ser sobre o fitopatógeno. Tá? Como é que isso aí ocorre? Então nós vamos olhar dois exemplos, coisas que já existem, e 2, 3 exemplos de coisas que são formadas quando da chegada do patógeno. 1930, praticamente quase, daqui a pouco vão ser 100 anos atrás, esse pesquisador nos Estados Unidos, ele descobriu o seguinte, ó, mecanismo bioquímico pré-formado, resistência de cebola, essa aqui é cebola resistente, cebola suscetível a esse fungo. Tá? Nos estudos que ele fez, ele chegou à conclusão que esses fenóis aqui eram importantes. Então, no material resistente eles já existiam, no material suscetível não existiam, e aí o fungo podia ou não colonizar o tecido. Tá? Então, basicamente, isso aqui é um parasita fraco, ele é mais saprófito do que parasita. Né? Na escama morta e na escama viva, lá, suscetível. Então, o fungo vem, germina, etc., começa a penetrar. Na escama morta, seca, colorida, significa que aqui, ó, existe o acúmulo dessas substâncias aqui que são tóxicas. Tá? E essas substâncias automaticamente interferem com a penetração do seu patógeno, causam lise do esporo e o patógeno não consegue causar doença. Tá? Então, esse é exemplo de uma substância pré-formada que contribui para a resistência da planta. Glicosídeo cianogênico. Ocorre em mais de 3.000 espécies de plantas. Ó. O resultado disso aqui é a produção de cianeto de hidrogênio. Cianeto de hidrogênio é um gás
Ele é biocida, ele mata os seres vivos. Tá? Quando eu era da idade de vocês, existia um seriado, Agente 86, obviamente vocês nunca ouviram falar, mas era bem interessante porque era de espiões, etc. e tal, basicamente era Estados Unidos e Rússia, e quando pegava o espião russo, a primeira coisa que eles faziam era tirar o sapato do espião russo, porque se ele virasse a sola, tinha uma cápsula que liberava cianeto de hidrogênio. Em menos de 30 segundos ele estava morto e não precisaria contar os segredos para o adversário, né? Então as plantas também usam da produção desse gás para tentar se defender, né? Vocês têm exemplos aqui, ó, sorgo, mandioca, linho, etc. Ocorre nas diferentes partes. E aqui tem uma coisa interessante, ó, vacúolo. Então geralmente esses glicosídeos cianogênicos têm uma molécula de açúcar, eles estão no vacúolo. A enzima que pode atuar sobre eles está separada fisicamente. Se a enzima, em função de patógeno começar a crescer, destruir o tecido, a enzima está em contato com o glicosídeo, aí vai ter a produção do gás. Então vocês estão vendo uma coisa bastante interessante e refinada. Ele é pré-formado porque basicamente é a partir de um precursor não remoto que você tem a síntese, né? Linamarina, por exemplo, né, encontrado em plantas de trevo, o seu patógeno começa a crescer, libera essa enzima aqui, a glicosidase, que tira a glicose da molécula. Em função dessa outra enzima oxinitrilase, ele tem a produção de cianeto de hidrogênio. Ele é biocida para a planta e para o patógeno, né? Mas aí tem uma coisa interessante na natureza, que são os mecanismos de detoxificação, tá? Então o patógeno que tem a capacidade de crescer numa planta cianogênica, ele produz uma outra enzima que vai pegar isso aqui e transformar em formamida, que é um composto menos tóxico. E aí ele consegue colonizar o tecido. Tá? Nesse aspecto tem um outro lado interessante, que, por exemplo, eu falei da sintetase da glutamina versus toxina. Um patógeno produz uma toxina que atua numa enzima sintetase da glutamina. Essa enzima também ocorre na bactéria, e ela produz uma toxina que interfere com a síntese, com a atividade dessa enzima na planta. Por que a bactéria não morre, visto que ela produz uma toxina que tem efeito em cima da própria enzima que ela produz? Aí o pessoal descobriu que a bactéria tem um sistema de detoxificação. Então ela produz a toxina, mas altera aquela toxina e não sofre as consequências daquela toxina. Por que eu estou falando isso? Porque daí eles pegaram esse sistema gênico que detoxifica a toxina da bactéria e colocaram numa planta transgênica. Então significa que se a planta consegue detoxificar a toxina que a bactéria produz, a chance da bactéria crescer vai ser menor, tá? Então isso aí ilustra um outro aspecto, né, bastante interessante dessa área básica, em termos maiores, que o objetivo da fitopatologia basicamente é diagnose e controle, né? Sanidade animal, humana e vegetal, diagnose e controle de doenças infecciosas. Essa é uma parte bastante importante. Sorgo com esse fungo aqui, ó. Como é que esse fungo consegue crescer no sorgo, uma vez que você tem lá um glicosídeo cianogênico, né? O que eles perceberam? Que o sorgo, quando inoculado com o fungo, aumentou a atividade dessa enzima aqui, né? Produziu o cianeto, né? Produziu o cianeto. Só que em menos de 36 horas, a atividade dessa enzima aqui, ó, aumentou em mais de 200 vezes. Então, mostrando, ilustrando que esse patógeno tem a capacidade de fazer com que essa molécula deixe de ser tóxica. Tá? Bom, mecanismos bioquímicos pré-formados, então são aquelas coisas que já existem ou em função de uma ou duas modificações passam a existir e são tóxicas. Agora, a maior parte, vamos dizer assim, a resistência das plantas, a maior parte acaba caindo em cima desses mecanismos bioquímicos pós-formados. Tá? Fitoalexinas. Da mesma forma que um patógeno produz fitotoxinas,
bactéria e fungo produz moléculas que vão atacar a planta produz moléculas que vão atacar o patógeno. E nesse caso aqui, nós chamamos de fitoalexina. Então essa é a diferença entre fitotoxina e fitoalexina. Uma é produzida pelo micro-organismo, o outro pela planta. Compostos antimicrobianos de baixa massa molecular, sintetizados pelas plantas em resposta à infecção por micro-organismos. Então nós temos diferentes fitoalexinas, bisatina produzida pela ervilha, gliseolina pelo soja, gozipol, algodão, faseolina, feijão. Tá? Esses mecanismos bioquímicos pós-formados, essa é uma separação didática, né? Dizemos que eles passam a existir, visto que eles são classificados nesse conjunto, porque eles são sintetizados a partir de precursores remotos. Então nós temos aqui, ó, a espinha dorsal dos seres vivos, glicólise, ciclo do ácido tricarboxílico, respiração, tudo em função disso aqui. Geração de energia e esqueleto carbônico para a síntese de moléculas. A partir desses intermediários aqui, caminho do ácido chiquímico, cumarato, malonato, mevalônico, etc., você tem a síntese de diferentes grupos de moléculas. E dentre essas moléculas nós temos fitoalexinas. Como é que isso aí acontece? A fitoalexina, a priori, ela não existe. Isso aqui é a folha de sorgo, tá? Inoculado com coletótico. Essa bolinha aqui, ó, é o apressório do coletótico. Colocou-se o esporo sobre a folha e ele germinou, formou um apressório para tentar penetrar. Ralph Nicholson, isso aqui foi o meu orientador nos Estados Unidos, quando eu fiz o doutorado. Aí ele descobriu no sorgo essas fitoalexinas coloridas, que a gente chama de deoxiantocinidinas. Apigenidina, luteonidina, etc. Por que ele apareceu aqui como capa da Science, por exemplo? Você já imaginou, você como cientista, seu trabalho ser capa da Nature or Science? Tem alguma importância, né? Porque foi a primeira vez que alguém demonstrou a existência de fitoalexinas coloridas. Até então elas eram incolores. Qual que é a vantagem e desvantagem? Incolor, você não enxerga a olho nu. Você tem que usar equipamento, né? Acoplado com luz ultravioleta, etc. e tal. Aqui não, no olhômetro, microscopia comum, qualquer ser vivo, né, consegue ver o que está acontecendo. Então vocês têm a célula aqui, o apressório, a planta descobriu que está sob ataque, que alguém está tentando fazer alguma coisa ruim, ela começa a produzir essas vesículas, essas bolinhas aqui, ó, e elas vão caminhando em direção ao local onde o fungo está tentando penetrar. À medida que elas caminham, elas vão ficando coloridas. Então significa que vai tendo a síntese dessas fitoalexinas, que são substâncias biocidas. À medida que elas caminham, 45 horas, a menos de 2 dias, elas acabam coalescendo e extravasam o conteúdo nas células sob ataque e nas células adjacentes. Isso aqui é uma espécie de resposta de hipersensibilidade, né? Que umas poucas células morrem para salvar o todo. Agora, interessante disso tudo aqui, que numa vesícula dessa aqui, numa célula dessa aqui, você tem nanogramas de fitoalexina. Numa vesícula dessa aqui, você tem uma concentração de 150 milimolar dessas fitoalexinas. Se você pegar o esporo desse fungo e fazer um teste no laboratório in vitro, 9 micromolar é suficiente para inibir 100% a germinação dele. Então, mais uma vez aqui, vocês estão vendo uma coisa gigantesca que nós podemos classificar como se fosse uma espécie de bomba atômica para segurar a entrada de um patógeno e a colonização do tecido. Bom, por isso que foi capa da Science em 1990. Aí nós temos um outro grupo de moléculas importantes para a defesa. Nós acabamos de ver fitoalexinas, que podem ter diferentes naturezas, principalmente fenólica. Proteínas relacionadas à patogênese, né?
Em torno de 1970, o pesquisador na Holanda, ele inoculou fumo com vírus e olhou o que acontecia com as proteínas. E descobriu que tinha umas proteínas que não existiam e passaram a existir. E aí foram descobertas as proteínas relacionadas à patogênese. São aquelas que passam a existir quando da chegada do patógeno. Essa é a definição de trabalho. Nós temos aqui a hifa de um fungo, que vocês já viram no microscópio, né? É um tubo, e aí automaticamente você tem diferentes camadas, ó, glucanas, os mais importantes aqui no nosso caso, glucana, quitina, e aí você tem a membrana plasmática. Se eu tenho glucana e quitina na parede celular do fungo, é óbvio que seria interessante para a planta produzir enzimas hidrolíticas que vão degradar a glucana e a quitina da parede celular do fungo. Se ele degradar isso aí, automaticamente a planta mata o fungo, ele deixa de penetrar e colonizar o tecido vegetal. E é assim que funciona. Você tem uma célula vegetal aqui, outra célula aqui, etc. Lamela média, que todo mundo já viu e sabe o que é. Aí você tem o seu patógeno aqui crescendo. Então vocês já viram que ele pode liberar enzimas para degradar a lamela média, a parede celular e tentar colonizar o tecido. Aí o que acontece? No caso que a gente já mostrou ali no caso da cutinase, por exemplo. Quando ele degrada aqui, automaticamente ele libera monômeros ou oligômeros. Isso aí pode ser reconhecido pela planta. Um sinal vai para o núcleo, dizendo para a célula, olha, estamos sendo atacados, alguma coisa vai acontecer. Temos de expressão gênica e acúmulo de substâncias. Nós estamos vendo aqui fitolexinas, vocês já acabaram de ver o que são as fitolexinas. E desse lado aqui nós temos essas enzimas hidrolíticas, quitinase e glucanase. Então elas vão ser produzidas para atacar a parede celular do fungo. Uma parte vai sair da célula, a outra parte vai ficar acumulada no vacúolo. O seu patógeno começou a destruir a célula, automaticamente ele vai entrar em contato com fitolexinas e essas enzimas. Se isso aí não funcionar, ele continuar a crescer, no momento que ele destruir o tonoplasto, que é a membrana que envolve o vacúolo, uma outra carga dessas enzimas vai atingir esse patógeno. Tá? Bom, então isso aí mostra para a gente que você tem diferentes mecanismos de resistência pré e pós-formados, cuja contribuição de cada um vai dizer se a planta vai apresentar sintomas, né, ou não. Tá? Resistência na planta. Se você é um produtor, automaticamente você está interessado na produção de biomassa, frutos, flores, etc. e tal, né? Aquilo é o resultado de tudo isso aí que vocês acabaram de ver, né? Em termos moleculares, microscópicos, fisiológicos, bioquímicos. O que é a resistência? Sistema multicomponente resulta de um número de mecanismos operando de maneira integrada e coordenada. Então vocês viram que nós temos mecanismos pré e pós-formados que vão acontecendo à medida que o patógeno vai colonizando o tecido. Para serem efetivos, devem ocorrer em uma sequência específica durante a infecção e a colonização. Então, significa que eu, como planta, me defendendo, não adianta eu colocar uma barreira estrutural aqui, uma vez que o patógeno já está lá. Então, tem que ser numa sequência mais ou menos lógica, né? E para que esses mecanismos possam funcionar, tem algumas coisas importantes. Eles têm que ocorrer no lugar certo, na hora certa e na magnitude correta. Então, lugar, hora e concentração correta. Se uma dessas três coisas não acontecer, automaticamente ele vai ser inefetivo ou pouco eficiente. Tá? Bom, nível de resistência, soma das contribuições de um número de mecanismos de resistência constitutivos e induzidos. Então nós vimos que a resistência é pré e pós-formada, mecanismos estruturais bioquímicos. Então você pode ter uma situação como essa aqui em cevada, inoculado com um fungo, onde você tem material resistente, suscetível, moderadamente resistente, moderadamente suscetível. Quer dizer, isso aqui é resultado disso aqui, né? Quanto mais eficiente
forem esses mecanismos, provavelmente é isso que vai acontecer. Quanto menos eficiente forem esses mecanismos, provavelmente é isso aqui que vai acontecer. Tá? Então isso é muito importante. Então esse nível final da resistência vai ser em função desses mecanismos operando em conjunto. Isso aqui ilustra basicamente, de uma maneira bem generalista, o que vocês acabaram de ver. Ó. Você tem um patógeno de um lado, a planta de outro. O patógeno atacando a planta aqui, ó, com enzimas e toxinas. A planta se defendendo com fitoalexinas, que são toxinas produzidas pela planta, e enzimas que vão atacar o patógeno. Quando o patógeno está atacando a planta, ela está se defendendo aqui, ela pode se defender aqui também, ó. Eu posso, como planta, produzir inibidores da ação dessas enzimas. Eu posso, como patógeno, produzir inibidores da ação dessas enzimas produzidas pela planta. Eu posso, como patógeno, como planta, efetuar a detoxificação da fitotoxina. Como patógeno, eu posso efetuar a detoxificação da fitoalexina. Então, vocês estão vendo que realmente é uma batalha campal, né, de ataque e defesa. O mais adaptado vai ter sucesso. Bom, para a gente terminar, eu comentei vários aspectos em termos dos mecanismos. Isso aqui é para ilustrar algo interessante. Qual que é a utilidade desses estudos envolvendo aspectos básicos da interação planta-micro-organismo? Um deles é esse aqui, ó, a indução de resistência. O que significa? Conhecendo esses mecanismos de resistência das plantas, etc. e tal, eu posso usar agentes bióticos ou abióticos, eu já vou dizer para vocês o que é isso, e ativar o sistema de defesa das plantas. Tá? Naturalmente as plantas estão aí, elas têm os mecanismos bioquímicos estruturais pré e pós-formados, que podem ser ativados ou não enquanto da chegada do patógeno, mas aqui eu tenho a capacidade de pegar uma planta suscetível e fazer com que ela fique resistente um período de vida dela. Tá? Então isso é muito importante. Todas as plantas suscetíveis têm o potencial de se tornarem resistentes através disso aqui que eu vou mostrar para vocês. A ação se dá sobre a planta modificando a sua relação com o patógeno. O que significa isso aí, basicamente? Né? Eu tenho lá um micro-organismo não patogênico, por exemplo, ou um agente químico, vou colocar em contato com a minha planta, vou esperar um pouquinho, porque a planta tem que reconhecer esse micro-organismo, esse agente químico, etc. Aí eu vou colocar o meu patógeno, por exemplo, e esse material que era suscetível, ele vai ficar resistente, local e ou sistêmico. Então, o interessante desse fenômeno aqui é que eu posso tratar uma parte da planta, algum sinal é translocado e a planta fica sistemicamente resistente por um certo período. E isso aí é inespecífico, quer dizer, como são vários diferentes mecanismos pós-formados, estruturais bioquímicos que são ativados, ele é inespecífico. Então significa que funciona contra bactéria, fungo, vírus, né, nematóide, inseto. Então essa é uma área bastante interessante hoje em dia. Em torno de 1996, na Alemanha, surgiu esse produto aqui, ó, a cibenzolar S-metílico, é um análogo do ácido salicílico em termos funcionais. Foi o primeiro indutor de resistência comercializado no mundo. Por quê? A priori, você trata a planta, então aqui, ó, cafeeiro inoculado com Emileia vastatrix, que é o fungo que causa ferrugem. Aqui eu coloquei meu indutor de resistência e aqui água. Depois de 5 semanas eu inoculei o patógeno. Dá para perceber a diferença aqui, ó, pústulas, sintomas, e aqui praticamente nada. Então isso aqui está dizendo para mim que essa planta que é suscetível, eu tive a capacidade de ativar o sistema de defesa dela. E, se vocês olharem aqui, ó, basicamente essa ativação do sistema de defesa durou no mínimo 2 meses. Tá? Por que isso aqui é interessante? Porque com o uso disso aqui que a gente chama de indução de resistência,
você pode pensar no uso racional dos defensivos agrícolas. Se você tem uma cultura que você faz uma aspersão de 60 vezes no ano, se você acoplar um indutor de resistência, talvez caia para 30. Tá? Aí você, como dono da indústria química, deve pensar, pô, mas se eu usar isso aqui, eu vou começar a vender menos defensivo. Está errado. O que está acontecendo hoje? Pressão da sociedade, alimentos saudáveis e poluição ambiental, a indústria química está tendo que investir nessas alternativas de controle para reduzir o uso de pesticidas tradicionais. Existem países que, tipo a Holanda, que praticamente está proibido o uso de agentes químicos de controle de doença. O que manda é o controle alternativo, né? Tipo biológico e os controles normais, genético, cultural, etc. e tal. Então existe uma pressão da sociedade para que isso ocorra. Tá? Para vocês que estão no início de carreira, essa é uma área muito legal para se trabalhar pensando no futuro, né? Em termos de você trabalhar numa empresa ou você mesmo montar a sua empresa usando esse tipo de informação. Tá? Veja um exemplo aqui, ó, produção de batata, tratamento do produtor e usando o tratamento do produtor mais um ativador de defesa das plantas. Então a planta ela não ficou doente, né? E teve um aumento na produção, na qualidade e quantidade de material fornecido. Bom, essa coisa você ter a capacidade de ativar o sistema de defesa das plantas e elas se tornarem resistentes, automaticamente você contribuir com esse planeta aqui em termos de poluição e saúde, não é utopia. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco que comercialmente lá fora você pode adquirir tranquilamente esses indutores. Isso aqui é um exemplo, ó, um fungo chamado Piriformóspora indica, que foi isolado lá na Índia como contaminante de micorriza. Uma das coisas que ele faz, além de induzir resistência contra estresse biótico, que é doença, ele induz resistência na planta contra estresse abiótico, salinidade, problema de água. Né? Isso aqui é o tomatinho controle, tomate inoculado com fusário, fusário oxíspero, vocês já viram que causa murcha, aqui ó, subdesenvolvimento, etc. O nosso indutor de resistência aqui, Piriformóspora indica, né? Além de induzir resistência, tem a capacidade de promover o crescimento das plantas, vocês estão vendo a biomassa aqui versus essa. E uma vez que você colocou o seu indutor biótico, né, que é o micro-organismo, dá para perceber que houve o controle da doença e você tem muito mais biomassa aqui do que aqui. Então isso mostra para a gente que nós podemos usar agentes abióticos, um agente químico, e agentes bióticos para ativar o sistema de defesa das plantas e elas vão se tornar resistentes. Para a gente terminar, isso aqui é um exemplo. Ó. Esse aqui é um produto disponível nos Estados Unidos. Hoje ele se chama Action Arpina, proteína de arpina. Esse aqui é o nome da empresa. O que os cientistas perceberam? Que essa bactéria produzia essa proteína. E essa proteína induzia reação de hipersensibilidade na planta. Eles pegaram essa proteína e descobriram que ela tinha a capacidade de induzir resistência em outras plantas. Né? Se eu pegasse essa proteína e colocasse numa planta a planta A, que seria suscetível, ficou resistente. Aí eles clonaram esse gene, colocaram numa bactéria tipo Escherichia coli, começaram a produzir num bioreator, né? E se você morar lá nos Estados Unidos, você entra na Amazon.com, você compra uma caixinha desse indutor de resistência que você vai usar nas suas flores e na sua horta. Tá? Então tudo que vocês viram aqui não significa que nós estamos na estratosfera, né? Nós estamos com o pé no chão das coisas que vão acontecer daqui para frente. Uma coisa muito importante nisso tudo que eu mostrei para vocês de indução de resistência, os cientistas acabaram de descobrir, no anos 2000, que inseticidas e fungicidas têm um efeito acessório que ninguém conhecia. Então, um alemão, o que ele fez? Ele pegou plantas de fumo, né, tratou com um fungicida, à base de estrobilurina,
e depois inoculou com vírus. E o fungicida controlou o vírus. Pô, mas fungicida vírus não tem lógica. Aí ele descobriu que o fungicida ativava o sistema de defesa do fungo contra o vírus. Mas o mais interessante disso tudo é que essa ativação, então vocês acabaram de ver aqui, o uso do Bion para induzir resistência na planta. Significa que eu vou colocar um indutor de resistência, a planta vai responder com N diferentes mecanismos. Se o patógeno chegar, ótimo. Se o patógeno não chegar, paciência, a planta gastou energia. Esse fenômeno que o alemão descobriu, Conrad, nós chamamos de priming. Significa que eu uso o meu indutor de resistência, a planta não responde, ela fica no stand-by. A hora que o patógeno chega, ela responde. Então isso aqui significa o quê? Economia de energia. Porque para a planta é assim, eu me defendo ou eu cresço, não dá para fazer as duas coisas, um metabolismo primário e outro secundário. E o mais interessante disso tudo que eu estou falando para vocês, presta atenção, vocês vão se formar ainda, lá para frente isso aí já vai ser comum. Então nós temos o priming, significa que a planta está no stand-by. Eles descobriram que se eu tratar os parentais com indutor de resistência, aí a planta fica nesse estado de pré-condicionamento. Isso aí passa pela semente para os filhos. Então é um estado de priming pró-generacional. Tá? Então eu tenho a capacidade de induzir a defesa numa planta suscetível e por algum tipo de memória, essa informação passa para a semente e a hora que a plantinha crescer, né, automaticamente ela vai ser protegida contra estresse biótico e abiótico. Tá? Isso aí no futuro vai revolucionar essa parte de controle. Ninguém está mexendo no genoma. Basicamente você está fazendo com que a planta reconheça alguma coisa, alguma memória em termos de modificação de estonas, rearranjo de cromatina, etc. Então não é um fator epigenético? É epigenético. Você não tem mudança nenhuma. Você está usando o potencial genético que já existe lá. A expressão ou não de determinados genes, mudança do fenótipo, entendeu? Então isso que é interessante, não é transgenia, é algo que já existe, tá? Então, oi. Esse axon não tem especificidade, qualquer bactéria. A priori bactéria, no caso dele é mais bactéria e fungo, mas como são diferentes mecanismos, aí acaba funcionando com inseto, vírus, bactéria, fungo, entendeu? Então, eu acho que isso aqui ilustra para vocês no final da nossa aula uma área básica onde esse conhecimento pode ser gerado utilizado no nosso dia a dia, né? Pensando no bem-estar e saúde. E o outro lado interessante e curioso disso aqui é que eu posso usar esses indutores de resistência para ativar o sistema de defesa das plantas. Se eu pegar a uva e induzir resistência na uva, ela produz um negocinho chamado resveratrol, que é uma fitolexina, e que os médicos dizem para você tomar vinho, porque o resveratrol é antioxidante e vai ajudar a sua célula a não envelhecer rapidamente. Então nós temos grupos de pesquisa, por acaso nós temos um aluno aqui, o professor Alcardi, que está trabalhando com vinho. O que ele está fazendo? E lá fora já existem grupos nesse sentido. Eles estão tratando as plantas com indutores de resistência, que automaticamente vocês viram que muda o metabolismo, e monitorando o acúmulo de metabólitos interessantes para a saúde humana, nutracêuticos ou coisas desse tipo. Tá? Então vocês estão vendo que a fitopatologia, nosso objetivo maior aqui é diagnóstico e controle, mas em função desses estudos você pode acabar permeando outras áreas. E automaticamente, como literatura, nós temos a nossa Bíblia aqui, que é o Manual de Fito. O ano que vem sairá a 5ª edição. Agrios 2005 é a Bíblia em inglês, aqui é a Bíblia em português, certo? E no contexto específico do que eu falei para vocês, nós temos esse livro aqui de 2003, do professor Dianese, lá da Universidade de Brasília, Ataque e Defesa das Plantas. Em 2008 nós publicamos esse livro aqui via FEAL, Fisiologia Bioquímica e Biologia Molecular,
detalhando um pouco mais tudo isso que eu mostrei para vocês. Você tem capítulos específicos sobre toxina, enzima, etc. E acabou.